Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, à nossa assistência espiritual de hoje. Meu nome é Luciana e hoje o nosso tema é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Desapego dos bens materiais não são a finalidade principal da vida. Esse tema ele está no capítulo 16, itens 1 a 15, e no Livro dos Espíritos, as perguntas 147 e 800, ambos de Allan Kardec. Antes de a gente começar a preleção, eu gostaria de deixar 3 recadinhos para vocês. O primeiro recado é o nosso 38º curso básico de Espiritismo. Para quem quiser maiores informações, está aqui no nosso cartaz. Ele acontece todas as quintas-feiras, das 20h30 até as 22 horas. Esse curso ele é um curso gratuito, ele é um curso básico destinado para a gente aprender os princípios básicos do Espiritismo, tá bom? O segundo recado é a Escola de Aprendizes do Evangelho, é a nossa 37ª turma. Ela acontece também às quintas-feiras, porém na parte da tarde, e ela é presencial. Ela acontece das 14h30 às 16 horas. As inscrições elas estão abertas e é possível entrar até o final de junho, tá bom? E o meu terceiro e último recado é sobre a escola de pré-mocidade, que nós temos aqui na casa todos os sábados, de forma híbrida, das 4 até as 5 da tarde, e ela é destinada para os adolescentes de 11 até 14 anos, tá bom? Vamos agora fechar os nossos olhos, relaxando os nossos pensamentos, o nosso corpo, o nosso coração. Vamos nos desligando dos acontecimentos lá de fora e vamos nos conectando com o nosso mentor, com esta casa e com este trabalho de hoje. Vamos nos conectando também a todos os nossos irmãos espirituais que estão conosco. Vamos nos elevando até a nossa mãe, Maria, a quem nós agradecemos. E vamos mais elevados, chegando até o seu Filho Jesus, a quem nós também agradecemos pelos ensinamentos deixados. E mais sintonizados, vamos chegando até o nosso Pai, a quem nós agradecemos pelas oportunidades desta vida, com a seguinte prece: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, começo a minha preleção fazendo uma pergunta para vocês. O que é Mamon? Hoje o nosso tema é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o significado de materialidade, de ganância. Ele é um termo bíblico. E como um ser, ele é projetado como se fosse o terceiro pecado, que significa a avareza, a ganância. E ele é visto, ele é desenhado na forma de um homem que tem um rosto, na verdade é um nobre que tem um rosto deformado e que carrega um saco de moedas. Em troca, ele vai oferecendo essas moedas pelas almas das pessoas que ele vai encontrando no meio do caminho. E por conta disso, a gente acaba colocando essa denominação de Mamon, que
que acaba sendo significado de avareza, de ganância, de materialidade, de todos aqueles exageros da vida material. Tem uma passagem do livro de Emmanuel que chama Caminho, Verdade e Vida, e ele fala: como o reino de Deus ainda não é a terra, não se pode satisfazer a Jesus e a Deus e a Mamon a um só tempo. Ou seja, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, com essa citação de Emmanuel, o que seria servir a Deus? Servir a Deus é praticar a caridade, servir a Deus é dar amor, servir a Deus é pensar no seu próximo. E, pelo seu lado oposto, Mamon significa aquelas pessoas que ainda estão muito apegadas à matéria. E aí, a gente questiona, mas então é errado, né, eu ter meus bens, eu pensar em evoluir de forma material? Não, de forma alguma. Né? A riqueza, ela não é um obstáculo absoluto para a sua salvação. Não é isso que Allan Kardec impõe nos seus ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, muito pelo contrário. E quando a gente fala também de salvação, ele não é um termo que ele significa a linha de chegada, que significa o fim, mas sim é um processo, né? Então é todo um processo de evolução, é uma caminhada que todos nós fazemos de forma gradual. E quando a gente fala que a riqueza não é um obstáculo à salvação, então significa que jamais Jesus iria colocar a riqueza na mão dos homens, que se isso fosse considerado um instrumento muito ruim, que isso é inadmissível de a gente chegar a essa conclusão. Então, a riqueza, ela pode ser utilizada para os dois lados. Ela pode ser utilizada tanto para o bem, como ela também pode ser utilizada para o mal. E, obviamente, de acordo com os ensinamentos de Jesus, nós queremos que a riqueza seja utilizada para o bem. E o que é utilizar a riqueza para o bem? É quando a gente utiliza a riqueza em prol do outro. É quando a gente utiliza a riqueza, além para nossa satisfação pessoal e a satisfação pessoal dos nossos familiares, mas a gente também observar o outro, a necessidade do outro, o que o outro está precisando, né? Já dizia Jesus que fora da caridade não há salvação. Na época de Jesus, ele utilizava das parábolas, não sei se vocês já ouviram falar. Parábolas eram ensinamentos religiosos que Jesus, através da vida cotidiana das pessoas da época, eles, de uma forma concreta, acabava colocando ensinamentos abstratos com uma conotação de ensino moral para aquelas pessoas da época. Então, por exemplo, ele usava termos, ovelha desgarrada que precisava voltar para o pasto, o semeador que semeava. E dentre das parábolas que Jesus utilizava, tem a parábola do mal rico. A parábola do mal rico é a seguinte: existia Lázaro, que era o pobre, e existia o rico, que era o mau. E o pobre, que era o Lázaro, sempre ficava na porta do rico, sempre pedindo dinheiro. E o rico nunca se importou com o Lázaro que ficava na porta dele. Passando um tempo, os dois desencarnaram. E aí, o Lázaro, que era o pobre, ele foi recebido no seio do Abraão. Ou seja, ele foi para o céu. E o rico, ele foi para o inferno. E aí, o Lázaro, diante de tudo que ele passou na vida, diante dos seus sacrifícios, diante de todas essas provações, diante de
de subsídios, de meios materiais que ele tinha ao longo da vida dele, ele soube muito bem viver e aproveitar essa encarnação para de alguma forma ele evoluir. Então ele não ficou revoltado, ele não ficou cobrando as pessoas. Então ele de fato conseguiu cumprir o seu papel de evolução. Já o rico, muito pelo contrário, ele teve nas suas mãos a oportunidade que Deus deu quando ele estava encarnado, deu uma riqueza para ele, de forma que era para ele usufruir a riqueza para ele e também doar essa riqueza também para as pessoas que necessitavam. E aí o rico não fez isso. Então, tem uma passagem da parábola que o rico, ele fica surpreso quando ele percebe que Lázaro está em planos espirituais diferentes do que o rico. E por que ele acabou ficando em planos espirituais diferentes? Por conta das vibrações, né? Então, o pobre, o Lázaro, ele tinha já um entendimento espiritual muito elevado. Então, ele estava lá no seio, ele estava lá num plano superior mais avançado. Então, o que acontece? Quando a gente está aqui na Terra, a gente convive com vários tipos de pessoas. Então, a gente acaba convivendo com o rico, a gente convive com o pobre. Então, a gente está sempre em contato com vários tipos de pessoas. Quando a gente desencarna, já é diferente. Porque o nosso perispírito, ele leva nós a depender da nossa evolução, do que nós fomos aqui na Terra, cada um vai para um lugar. Por quê? Porque as energias não se batem. Porque os padrões vibratórios são diferentes. E foi isso que aconteceu. Lázaro acabou indo para o seio de Abraão e o rico acabou indo para o inferno. E esse é mais um ensinamento de que fora da caridade não há salvação. Nós temos também outra parábola, também que tem a ver bastante interessante, que fala da parábola dos talentos, né? Então, o que é a parábola dos talentos? A parábola dos talentos é: cada um de nós somos pessoas diferentes, estamos em grau de evolução de forma diferente, temos as nossas limitações, temos as nossas necessidades. E por que cada um está num grau de evolução? Porque tudo depende das nossas encarnações anteriores, né? Tudo depende do que a gente carregou lá atrás e o que a gente levou depois para o plano espiritual. Lembrando que a gente não leva aspectos materiais, a gente não leva riqueza de cunho material para o plano espiritual, a gente leva as nossas virtudes. E com essa parábola, Jesus mostra que à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente vai ganhando um talento. E aí, nessa parábola, ele mostra 3 pessoas. Uma pessoa tinha 5 talentos, a outra pessoa tinha 2 e a outra pessoa tinha 1. Quando essas pessoas desencarnaram, essa pessoa que tinha 5 talentos, ela multiplicou o talento dela por 10. Essa pessoa que tinha 3, multiplicou o talento dela também por 3. E a pessoa que tinha 2 talentos, ela não multiplicou o talento dela. Muito pelo contrário. E aí, o que essa parábola do talento quer dizer? Essa pessoa que não multiplicou esse talento dela, ela ficou muito presa na materialidade. Quando ela desencarnou, ela não teve nada, ela não levou nada de forma espiritual para a sua evolução. Ela não levou nenhuma virtude, ela não levou nenhum aprendizado. E aí ela ficou muito presa ao seu medo, à materialidade, à sua ganância, à sua vida. Então, é isso que diz a parábola do talento. Tem uma conclusão aqui bastante interessante. E ele fala: o que recebeu apenas 2 talentos é o que menos condição espiritual apresentava.
representa a condição de espírito ainda materializado e que não percebeu a necessidade de ampliar as suas possibilidades. Como todo indivíduo preso ao próprio egoísmo e ao medo, ele então enterra o talento, significa que cavou na terra, enterrou-se junto. Então, aí a gente pergunta, qual que seria então a utilidade da riqueza? Será que a riqueza é boa? Será que a gente deve ter riqueza? Obviamente, a gente tem que pensar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que batalhar, a gente tem que ir atrás do nosso progresso, da nossa lei. Existe a lei do trabalho, é muito necessário. E a importância da riqueza é justamente a gente contribuir, né, para o progresso da ciência, para o progresso da humanidade, para o progresso da medicina. Então é importante sim a gente correr atrás dos nossos objetivos, a gente ter riquezas, mas a gente não pode se esquecer que a gente também precisa olhar para o próximo. A gente não pode se esquecer que a riqueza é algo temporário, que a riqueza a gente recebe quando a gente está encarnado aqui na Terra. Ela é um usufruto que Deus dá para a gente como uma oportunidade para a gente utilizá-la da melhor forma. Quando a gente desencarna, não é essa riqueza que a gente leva e não é essa riqueza que importa para a nossa evolução. O que importa são as nossas virtudes, é o bem que a gente fez para o próximo. E é por isso que tanto essa parábola do mal rico quanto a parábola dos talentos demonstra o que de fato é importante para a nossa evolução e para o nosso progresso. Já dizia Jesus, bem-aventurados os aflitos, que eles terão o reino de Deus. E eu gostaria também de finalizar a minha preleção com uma citação do livro de Emmanuel, que chama Palavras de Vida Eterna, e que foi psicografada por Chico Xavier. Ele fala: lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e o que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres economizado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Então, nós devemos saber e devemos viver e conviver que sem riquezas, se a gente não possui, empregá-las de forma útil quando a gente possui, e eventualmente abdicar dessas riquezas quando se for necessário. E o mais importante de tudo é a gente procurar um equilíbrio, caminhar com a espiritualidade e também com a riqueza, sempre colocando como prioridade a espiritualidade, a caridade e o amor ao próximo. Obrigada a todos. Vamos então agradecendo toda a espiritualidade. Vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, por todos os países que se encontram em fome, guerra, que sofrem de catástrofes naturais. Vamos emanando vibrações para todos os moradores de rua, para todos os necessitados, para todos os doentes, seja de corpo ou da alma. Vamos deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade possa levar onde achar necessário. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.